Brina, sou professora de artes lá no Ítalo. Eu vou acompanhá-los aqui junto com os educadores do museu essa visita. Esse projeto foi realizado aí em parceria com o Museu Lázaro Segall e com os professores de arte e história das escolas participantes, né, junto com os alunos do nono ano do ensino fundamental 2. Né. O tema, Segunda Guerra Mundial, relacionando com a obra Pogrom do artista Lázaro Segall. Então, deixa eu dar as boas-vindas aí aos protagonistas, né, desse evento, que é o Colégio Internacional Ítalo Brasileiro. Sejam todos bem-vindos. Colégio EMC na Pompeia, São Paulo. Colégio Mater Dei, São Paulo. Colégio Mater Dei, São José dos Campos, interior de São Paulo. Colégio Radial Unidade Santo Amaro e Colégio Radial Unidade Jabaquara. Sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês aproveitem bastante o nosso evento. Estou aqui com a educadora, a Elaine. Olá. Bom, Elaine, bom dia. Ela que vai dar aí continuidade. São todos seus, Elaine. Ah, legal. Vamos lá. Então vamos lá, gente. A gente vai conhecer o Museu Lázaro Segall, que existe aqui na Vila Mariana, pertinho do metrô Santa Cruz. Vamos caminhar um pouquinho na entrada do café. Então, o museu ele tem uma cafeteria, que vocês podem visitar quando estiverem aqui, e tem vários espaços como biblioteca, exposições. Você não vai estar ligado. Uhum. A internet achando. Sim. Não, mas tá bom. E aí, entendeu? Foi? Foi? Na volta. Na volta. E ali tem uma coisa muito necessária, que é que uma hora chega com essas caixas. Ninguém sabe. Bom, então a gente vai conhecer um pouquinho desse museu que a gente está. Então essa aqui era a casa do artista, né, do Lázaro Segall, e ele morava aqui com o filho. Nessa parte do prédio morava o Maurício Segall, que é vivo ainda, e esse lado da casa é o Lázaro Segall. Então ele morava aqui com a esposa Geni Flavin. E aí a gente tem nessa estrutura interna ainda o ateliê dele preservado. E esse ateliê ele tem cursos de gravura. E é um ateliê legal, porque você pode vir, paga uma taxa simples, básica, e consegue usufruir do ateliê de uma maneira livre, não é aquela coisa rigorosa, de curso, dias. Não. Então o museu tem essa possibilidade de ter vários cursos, várias ações acontecendo aqui, para que as pessoas sintam à vontade mesmo, possam criar. Então, olha só, a gente tem os móveis pelo caminho. Você pode ficar à vontade. E agora, então, a gente vai entrar numa parte que ela é uma via do jardim, e que também a gente vai encontrar com o ateliê do Segall na sequência.
Esse espaço é estreito para a gente passar, porque tem umas árvores ainda que são preservadas. O Segal, quando ele vem para o Brasil, definitivamente em 1923, ele se interessa muito pela vegetação que tem aqui. Então, essas árvores, esse aspecto mais de uma paisagem de um jardim, é muito interessante e continua preservado desde então. Desde quando ele morava aqui. E olha só, esse é o jardim. Na programação do museu, em alguns domingos a gente conta histórias aqui, tem ações de ateliê aqui nesse jardim, além das visitas, que se vocês vierem para ter uma visita aqui no museu, a gente também usa esses espaços para uma visita, para conversar com vocês, para fazer um ateliê, para discutir as obras do Segal, usando todos esses espaços, não apenas o espaço da exposição. E desse lado aqui, olha, tem um ateliê do Segal, tem algumas prensas de gravura, então a gente vê esses equipamentos para que a gente possa imprimir uma gravura, como um carimbo. E o Segal fazia gravura, enquanto ele produziu, e também hoje em dia algumas pessoas, artistas jovens, produzem gravura. Então tem prensas novas também, além das mais antigas. Vamos seguir para poder ver de dentro o jardim agora. E ali, ó, em frente, a fachada da antiga casa. Então o Segal, a mulher dele, entrava por esse lugar e ele entrava, a porta da frente da casa dele era essa. Então o que mudou, né? A gente está na parte agora dos fundos. A gente entrou, a entrada do museu é por onde a gente começou a gravar, e aqui é a fachada antiga, que tem bastante coisa preservada ainda dela. Então a gente vai entrar para poder perceber que lugar é esse interno da casa, mas que, claro, agora ele tem a intenção de ser museu mesmo. Não é a intenção da gente localizar os lugares internos da casa como quando o Segal morou aqui. A ideia é a gente não mitificar esse artista e dizer aqui é a cama dele, aqui é o quarto dele. Não, o Segal ele já nasce com uma ideia para que seja um museu aberto, de participação do povo, é um museu público. Então a intenção é que a gente se detenha às obras do artista aqui e as discussões que geram essas obras, que produzem cursos, que as pessoas possam produzir no ateliê, e menos encontrar esses lugares da época da casa quando ele vivia aqui, tá bom? Você pode só responder uma coisinha? Qual que é o lugar preferido, era o lugar preferido do Lazar Segal aqui na casa? Como mudou muito a casa desde que ele vivia, a gente pode pensar que a casa mudou muito. Então não dá pra gente saber intimamente qual era o melhor lugar. Mas ele ficava muito tempo no ateliê, que a gente acabou de mostrar. E esse ateliê tinha até uma campainha, que até a mulher dele precisava apertar para poder falar com ele. Isso quem conta é o Maurício, o filho dele, que ainda está vivo. E agora a gente vai entrar na casa. Vou ter que ir aqui, ó. Então, hoje a gente tem um cinema, que é o Cine Segal, que a gente pode visitar o museu por outros motivos. Cinema
desse lado, vai entrar nele agora para vocês saberem. Tem umas obras do Lázaro Segall para a gente conhecer, aqui desse outro lado. Peraí. Travou, deu uma travada. Travou? Voltou? Não sei se voltou. A gente tá conectado exatamente aqui. Tá, vai indo. Então espera aí que travou. Já vai então, acho que mostrando as esculturas quando eles voltarem. Já deixo aqui, né? Essas luminárias da época não são legais. E aí, voltou? O cara perguntou, pulou do jardim pra onde? Será que travou lá? Fala assim, então saímos do jardim. Então a gente travou e saímos. Acho que travou Então, bem acho que nessa volta. parte. Quer mostrar lá? Então a gente mostra o jardim. Isso. E daí você Mas faz tá, a tirada. Já tá rodando. Tá rolando? Tá rolando. Então, olha só. Aqui a gente está, o jardim ficou ali, a gente entrou no museu. Na parte interna do museu. Então a gente estava lá e agora a gente está aqui olhando um pouco para essas partes internas. A gente tem uma estante onde tem umas obras do artista, que são umas esculturas. Mas quando o Segall morava aqui, ele colocava obras que ele gostava nessa estante. A gente vê também umas luminárias da época. Mostra que ele tinha um interesse por uma estética moderna, menos rococó, menos cheio de detalhes, mais limpo. Então é tudo muito geométrico, né, nesse museu. E na casa também. E aqui, ainda vocês não vão poder observar as esculturas que vão ficar aqui nessas bancadas, mas aqui vai ter uma exposição tátil, onde as pessoas com deficiência visual vão poder tocar nas esculturas para poder perceber a obra do artista por uma outra experiência que não a visual, mas a tátil. Então vai ser aqui nesse lugar. Por isso tem o chão, que é um chão para que ele se localize no espaço. Então o museu ele tem essa responsabilidade para que todas as pessoas possam visitar. Agora a gente vai conhecer a entrada da exposição Segall. E desse lado vocês podem ver umas fotinhos dele, com a modelo, sim. E a produção do navio de imigrantes, que ele fez um grande desenho enquanto fazia a obra final. Aqui embaixo a gente tem uma coleção de livros de pesquisa do Segall. Então esse artista aqui é um artista pesquisador, pode passar. O museu, ele tem as pessoas vivendo e trabalhando aqui, enquanto isso. Então a gente tem os livros, então o Segall era um artista pesquisador, não só teórico, de estudar os textos, mas também de fazer uma pesquisa de materiais. Então a gente olha alguns materiais que estavam no ateliê do Segall, que ele tinha muito contato, que ele usava mesmo. Então, os pigmentos, óleos para misturar os pigmentos. Então, não é aquela tinta sempre de bisnaga, é uma tinta preparada. E aquele em materiais de gravura ou de entalhe para poder fazer esculturas, como esses que estão aqui embaixo. E a gente vê aqui também a paleta, onde ele misturava as cores, as tonalidades. Então, são cores muito comuns na obra do Lázaro Segall, que são os tons terrosos, verde escuro, marrom, ocre. Eles querem saber se durante a vida o Lázaro Segall mostrou algum interesse em fazer isso no museu, a casa dele no museu. Boa pergunta. O Segall, ele não tinha um interesse que se tornasse um museu, a casa dele. Mas ele tinha uma preocupação que a obra dele fosse organizada já. Então ele era um artista que desde sempre organizou, catalogou, mesmo que não ele pessoalmente, a Lucy, que foi modelo dele, já organizava essa coleção.
o interesse mesmo, 10 anos após a morte dele, se concretiza de fato o museu. Foram 10 anos de pesquisa e organização feita pela mulher e pelos 2 filhos, o Maurício e o Oscar. Porque o Oscar, ele morre em 2002. O Maurício, ele conseguiu ser diretor do museu, realizar uma ação, de fato, para que o museu existisse concretamente. Então, aqui a gente pode ver agora que havia a exposição Mário de Andrade e seus 2 pintores, Lazar Segal e Portinari. Agora a gente está preparando a próxima exposição, que é o Segal Brasil. Ia ser muito legal que vocês pudessem vir. E aí, olha só essas caixas. As obras, elas ficam dentro dessas caixas, porque elas precisam ser muito protegidas. Então, aí você tem que parafusar cada uma delas e aí montar a exposição. Vamos dar uma olhadinha na exposição sendo montada. Olha só, os montadores e o espaço interno ainda da exposição, sem aquela organização toda, que é quando a exposição está montada. Pode subir? Pode subir. Então a gente pode ver como as pessoas negociam, como tirar a obra, como elas vão ficar expostas. Existe uma curadoria que pensa isso. Travou. A pessoa não travou. Quando vai começar essa exposição? Quando vai começar a exposição? Paulo, quando começa a exposição Brasil? A do Brasil é 6. 6 de novembro. 6 de novembro. Obrigada. Suave. Então vamos voltar? Melhor voltar. Só fazendo uma só de longe. Obrigada. Tem uma questão que a gente só fala aqui quando voltar, que a exposição é a partir de 6 de novembro. Deixa eu ver se voltou. Vocês não estão vendo que ela não está falando. Quer que eu fale? Só um pouquinho. 5 anos não vai existir mais. Aí. Você conseguiu pegar um pouquinho da exposição lá dentro? Sim. Voltou? Obrigada. Breve. Voltou, vamos lá? Bom, então a gente viu a exposição que vai abrir e ela abre dia 6 de novembro. Então vamos lá, vamos seguir. Então aqui é uma loja e uma recepção onde você pode acessar, comprar os livros do Lazar Segal ou assuntos correlatos com a obra do Segal.
Tá, eu só vou dar boas-vindas para Renata. Renata, o pessoal sei para ti, posso falar? No final. E agora a gente vai caminhar até onde a gente estava no começo, na entrada do museu. Se a gente olhar daqui, a gente vai ver uma obra que é da artista Ana Maria Tavares. Porque a exposição que acontece no museu não é só do Lazar Segal. Tem outras exposições e o Segal sempre tem uma sala dele. Essa transição. Pode ir falando, mas a gente não vai se movimentar por enquanto. Então, o que a gente tem também são outras exposições. Então, tem a do Segal, que ela sempre acontece, muda a temática, então não tem sempre a mesma exposição do Lazar Segal. Vocês viram que havia uma que tinha Segal e agora vai abrir uma nova, com outro enfoque, uma outra tradição. E existem artistas contemporâneos, ou outros artistas que têm alguma relação com o Segal ou não, que fazem parte de uma outra exposição. Mas esse espaço aqui de fora do museu sempre tem uma exposição de artista contemporâneo, para que a gente também crie um diálogo com a produção contemporânea atual. E assim, inclusive, criar relações com artistas. Posso dar o quê? Então é isso, gente. Agora a gente vai pro prédio. Antes de ir pro prédio, só quero dar as boas-vindas para o Sei Paraty no Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos. Tá bom? Vamos lá pro prédio, então. Agora é o sólido do queijo. Beleza. Agora a gente volta. Vou te levar. Oi, pessoal, bom dia. Agora que vai falar a semana. E aí vocês conheceram um pouquinho do museu e agora vocês vão conhecer um pouquinho do Segal. Eu vou passar algumas imagens. Segal. Pode falar. Eu vou. Então vamos lá. Então, aqui nós, da área de ação educativa, organizamos uma seleção de fotos da vida do Lazar Segal, nessa parceria com o Ítalo e com todas as escolas que estão participando. Então, hoje, o roteirinho do nosso dia, a gente teve esse momento de abertura, o tour do museu. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Lazar Segal, depois vocês vão poder ler, se ater a uma das obras do Lazar Segal. Então, olha só, esse é o Lazar Segal pintando um dos trabalhos dele. O Lazar Segal nasceu em 1891 e morreu em 1957. Ele nasceu em Vilna, uma cidade, um país, uma cidade que ficava no Império Russo, que hoje é chamado o país chamado Lituânia. É esse ponto menorzinho aí no mapa que a gente vê. Esse ponto mais próximo desse ponto menorzinho aí, é o médio aí, é a Alemanha. Foi para onde o Lazar Segal foi. Foi para estudar. Não foi nada?
Então, Lazar Segal lá em Vilna mesmo, ele estudou artes, mas de lá ele foi para a Alemanha, para Berlim, para essa Academia Imperial de Belas Artes. Nessa Academia Imperial de Belas Artes, ele conheceu várias pessoas, vários artistas, mas ele acabou preferindo ir depois para um outro lugar, para Dresden, que era uma cidade na Alemanha onde o tipo de arte que estava acontecendo, ele se identificava muito mais. Lá foi o berço do expressionismo, né, um movimento artístico com o qual Lazar Segal se identificou mais para trabalhar formas, o tipo de trabalho. Brasil, as pessoas colocam a vida do pensamento aqui próximo onde é o museu, que em 1925 era assim, né? O centro de São Paulo já era urbanizado e tal, mas esse pedaço aqui tinha essa cara. Tem áudio desde quando? Então, o Lazar Segal, ele vem para o Brasil, definitivamente em 1923, e ele logo se relaciona com várias dessas personalidades da cultura. Então, aqui nessa foto, a gente tem o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade e vários outros artistas do modernismo paulista. Aqui ele também conheceu a Geni, que está nessa foto, ao lado dele, dos dois filhos, que a Helene já tinha falado, né? A Geni foi com a Geni que ele morou nessa casa. Os filhos dele morou nessa casa onde hoje é o museu. E aqui que ele se conheceu pela poder que você viu na foto, né? Essa é uma fotinha do Lazar Segal, em 1955, 2 anos antes dele morrer. Vocês verem a cara dele. E em 1957, então, a partir disso, a dona Geni começa a organizar com os filhos a documentação das obras, vai buscar obras que estavam na Europa, vai também fazer uma busca aqui no Brasil mesmo de obras que ele já tinha vendido ou dado de presente. E aí, em 1967, então são 10 anos dessa organização, é inaugurado o museu. Infelizmente, a Geni não vê a inauguração, um mês antes ela morre. Mas o Maurício, o filho mais velho, Tá. Pessoal, então a gente vai dar uma retomada geral, porque algumas pessoas ficaram sem o áudio. Então vamos lá. Esse aqui é o Lazar Segal, que nasceu em 1991 e morreu em 1957. Esse é um mapa que mostra em amarelo os lugares por onde ele passou. O ponto menor é a Lituânia, Vilna, onde ele nasceu, a cidade. O ponto médio é a Alemanha, onde ele estudou. E o Brasil, onde ele morou boa parte da vida. Ele primeiro então vai para Berlim, na Alemanha, depois de sair de Vilna. Começa uma faculdade lá.
mas depois ele vai para Dresden, uma outra cidade alemã, onde ele se identifica mais com o tipo de arte que está sendo desenvolvido. Que lá em Dresden é o berço do expressionismo alemão, do movimento artístico moderno. E aí, o Segal já tinha estado no Brasil em 1913, mas em 1923 ele passa a morar definitivamente aqui, onde ele já tem 2 irmãos. Aqui, ele faz amizade com vários artistas importantes do modernismo paulista. Nessa foto a gente vê aqui o Mário de Andrade, tem o Oswald de Andrade, entre outros que são de grande importância para esse momento. Aqui, como a Elaine já tinha contado, né, ele fez a família dele, tem a dona Geni, e os 2 filhos aí, o Maurício, que é o que está de pé, e o Oscar, que está sentadinho. E aí tem uma foto dele no ateliê, que vocês já viram por fora, e tem uma foto dele trabalhando aí, pintando uma das modelos que ele teve, essa é a Lucy, também foi aluna dele, e como a Elaine contou, ajudou na organização das suas obras. Então essa é uma foto do Lazar Segal, 2 anos antes dele morrer, então para vocês poderem ver um pouquinho da cara dele, ele estava mais velho. E o museu foi inaugurado em 67. Então foram 10 anos de organização dessas obras. A Geni foi buscar obras que estavam na Alemanha ainda, na Europa como um todo. Ele chegou a morar na França também, já depois de casado com ela. E o museu tem um site. O museu esteve em obras, inclusive essa página era de... A gente tirou essa imagem de quando o museu estava em obras. E nesse site a gente tem a exposição virtual. E é lá que a gente vai entrar para poder ver a obra que vocês vão olhar agora. Aguardem um minutinho que a gente vai colocar a obra. Então essa obra chama Pogrom, foi feita em 1937. Agora vocês têm alguns minutos para olhá-las e aí podem nos enviar perguntas sobre essa obra, né? A gente tinha pensado em algumas temáticas. Então, com que aspectos a gente pode olhar uma obra? A gente pode olhar ela dos fatores históricos, os fatores estéticos, os fatores narrativos. O que te chama mais atenção aí? E aí vocês em turma podem pensar sobre uma questão sobre ela, tá ok? Terão 10 minutos para esse momento. Aí já posso pedir para eles enviarem as perguntas pelo chat? Assim que os representantes de cada escola tiverem isso, já podem mandar pelo chat, tá? Obrigada. Uma pergunta por escola, tá, gente? E aí eles vão mandar, vai aparecer onde? Está aparecendo aqui, né? Que ele estava aparecendo naquela hora. O Rogério já... Pode digitar. Eu acho que tá muito escrito aqui, ó. São Mater Dei de São José, pede pra fazer uma pergunta. Já foi. É a letra. Ver se é interessante. Foi assim. Pergunta não, segui pergunta. Não, vai sair aqui. Informação aqui do site, achando que era pergunta. Meu Deus.
Que inclusive está aberto, né? Estava tão depressiva, eu não tô mais. Eu só acho que é bom a gente ter todas as perguntas. Porque eu acho que uma pergunta pode ajudar, a resposta de um pode ajudar na outra. Porque esse quadro é tão depressivo. Ah, então eu acho que é bom.
É um pouquinho sacana. Coloca ela pra mim só pra ver da Sônia a pergunta que eu não vi. Acho que deu pra responder, não? Já. Então, coloca aqui porque é só uma... Ah, tá. Todo mundo tá ouvindo, tá sabendo, você fala. Opa, já estão ouvindo? Então vamos lá. O MS, é isso? Fez uma pergunta. Por que esse quadro é tão depressivo? Vamos lá, meninas. O que vocês acham? Essa obra, né, ela tem muito a ver com uma questão que envolve a própria vida do Lázaro Segall e a religião que ele tem, né? E ele está datado em 1937, num período da Segunda Guerra, onde acontece esses pogroms, como tem o nome da obra. Então, ele retrata uma questão que de fato aconteceu, que foram os massacres, essa é uma cena que comumente poderia ser vista dentro de um campo de concentração. Então, ela tem um clima depressivo por conta do sofrimento que ele também busca representar ali na imagem. Então ele cria um clima mesmo, né, mas ele não tem muitas... acho que isso aparece até numa outra questão, né, que fizeram, que ele não deixa nada muito definido. Então é muito uma questão de um clima mesmo. Que depressivo é uma dessas sensações que dá ao ver essa imagem. Né? Ele é judeu, então ele, inclusive quando vem para o Brasil, ele vem tendo passado por uma perseguição, tendo estado num campo de concentração. Então ele sabe que o universo é esse. E ele na Segunda Guerra recebe aqui na casa dele muitas pessoas que estão refugiadas. Né? Então ele convive com isso de alguma maneira. Eu concordo com a Lu, e só tem uma discussão bastante em teorias da história do Segall, que uns falam que ele participou de algum campo, e outros não. Então, mas para que a gente possa perceber como a obra ela tem essa possibilidade de interpretação variada, inclusive sobre a própria vida de ônibus. Né? Então vamos lá agora. Ítalo, desce aqui para mim, para o Ítalo. Pergunta do Ítalo, Colégio Ítalo. Nos campos de concentração, os judeus eram maltratados e sofriam de fome, frio e sede. Então, por que vocês acham que o artista Lázaro Segall pintou os judeus gordinhos e sem machucados, com o rosto sereno? Acho que tem bastante a ver com a resposta que a Lu trouxe agora, essa reflexão que a Lu trouxe sobre o trabalho do Pogrom, porque são pessoas, assim, ele não busca fechar a interpretação da obra para que você sinta dó dos judeus. Então, por isso não há uma clareza do sentimento exato que aquelas pessoas estão sentindo, ou de uma dor física, como seria um arranhão, um machucado e etc. Então, é a possibilidade de você poder olhar para essa obra de formas variadas a cada vez que você encontra com ela, e pela aglomeração, pelos corpos que estão juntos, pelos móveis de residências, que, se a gente olhar bem, tem um guarda-roupa, um armário misturado a essas pessoas. Então, esses estranhamentos que a obra causa, é mais interessante que a gente observa no trabalho do Segall, do que, de fato, que você logo olhe e fale, nossa, coitados, eles perderam um braço. Que seria o que qualquer imagem jornalística traz para a gente. Certo. O Lázaro Segall, nessas representações relacionadas à guerra, ele, em geral, ele não quer fazer uma representação realista do que acontece. Ele quer travar uma reflexão sobre o que acontece. Então, muitas das obras dele mostram consequências da guerra, e não exatamente uma cena de guerra. Tem uma obra só, que inclusive chama Guerra, que mostra ali uma cena de batalha, mas em geral ele vai mostrar o que acontece com uma família que perdeu o pai que estava lutando. Ele tem alguns trabalhos que mostram a viúva, o filho, a fome, né? Então, os males da guerra, as consequências. Não é de fato, como a Helene falou, uma imagem jornalística em que simplesmente mostra o sofrimento ali específico da dor. Então vamos lá, o Mater Dei São José dos Campos tem uma pergunta aqui. Um povo que não conhece sua história está condenado
está condenado a repeti-la. Você acha que todos os conflitos religiosos no mundo atual são uma repetição dos horrores do Holocausto ou uma batalha que nunca termina? Mais uma opinião pessoal. Sim, eu penso que até a história que você conhece, você precisa refletir sobre ela. Porque quando a gente pensa conhecer a história, a gente tem que pensar quem está mediando essa história. Quem está inserindo o seu ponto de vista a partir de uma história que vai ser contada a todo mundo. Então, a reflexão ela já vem quando se conta a história. Quem é o sujeito da história, quem é aquele que conta a história. Então, porque aprender com a história, às vezes você está aprendendo a história errada também, né? Uma história contada de uma forma que beneficia um grupo. Então, isso já tem uma questão a ser analisada mesmo logo no início da questão. A outra parte, que é como a gente, eu acho que é uma situação complexa, já que a gente teria que investigar os fatores que levam um grupo a guerrear, a lutar, a brigar. E acho que, para isso, a gente precisa se encontrar próximo desses grupos. Senão a gente pode fazer um julgamento estereotipado do que significam aquelas batalhas. Então, o que é você sofrer preconceito? O que acontece num país onde existe uma distinção social que massacra um grupo enquanto outros não estão se beneficiando? Como não haver guerra numa situação como essa? Então, se a gente falar, gente, paz no mundo, paz no mundo. Como paz no mundo? Realmente tem pessoas passando fome. Realmente tem uma distinção social muito grande. Então, a gente tem que refletir sobre essas frases, que elas são frases de efeito, mas que elas precisam ser investigadas na sua essência. O que significa a história e o que significa, então, a gente dizer, refletir sobre grupos que estão em guerra. A gente precisa olhar para isso mais de perto. Então, só que o Mater Dei São Paulo acabou fazendo uma pergunta parecida, se eu vou repetir, mas é o que vocês responderam, eu acredito. Pogrom, Guernica, massacre no Carandiru, invasão de sírios na Europa. Apenas uma coincidência ou a intolerância é algo difícil de ser combatido? Foi a aluna Caroline do Mater Dei São Paulo. Então, acho que vocês responderam, acho que tem a ver com isso. Então, vamos lá. O aluno do Radial, Mateus, do Radial Santo Amaro, qual é o principal sentimento que esta obra remete? Ela é muito individual, ela é muito particular, porque a obra ela tem isso. Ela não tem um vínculo só com o seu sentimento, você pode sentir coisas muito variadas, dependendo da pessoa. Essa é a característica de uma obra mesmo, né? A obra é feita de camadas, de muitos significados, né? Em alguns toca mais uma questão, em outros toca em outra, né? É muito... A gente que faz leituras com diversos grupos, cada grupo traz uma coisa, assim. Imagina para quem é judeu, ou inclusive conviveu com essa história, como que é encontrar uma imagem dessa? Ou alguém que nunca ouviu falar. Então são sentimentos muito diferentes. Para cada um é uma experiência com a obra mesmo. Tá. A aluna do Radial Jabaquara, Gabriela, está perguntando se essa obra é uma gravura ou uma pintura, pois a obra é muito detalhada. É uma pintura. O Lazar Segal teve trabalhos em gravura, escultura, mas essa é uma pintura, né? Então agora acho que a gente já pode partir para os comentários aí individuais. Um representante, um aluno aí, representante de cada escola, fala aí no máximo 30 segundos sobre o que achou do... Você chama a escola, tá? Tá, eu vou chamando aqui a escola, tá? O que achou? Vamos começar pelo Ítalo, então, né? Minha escola do coração. Uma aluna aí do Ítalo, por favor. Deu certo o depoimento. Fala o nome, viu? Momento palhaçada não eu vou fazer momento palhaçada. imediatamente. Ninguém vai ver o gosto de vocês, não, é só por fome. Bem menos. Bem menos. Tá com o microfone ligado.
Pode falar aí, Yasmin. Pode falar. Yasmin, pode falar. Yasmin. Vamos mudar então, o Ítalo não está preparado. Mater Dei São José, pode falar. Não, aí tem que vir a Mila. Tô, Cordeiro. Mas eles não podem falar primeiro? Mater Dei São José dos Campos. Aluna, por favor, se apresente para nós. Meu nome é Mila, eu sou do Olá. nono ano e... Oi. É pra falar que a gente achou do Hangout, é isso? Então, a gente não entendeu muito bem o que é pra gente falar, porque travou bem na hora. Eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do Hangout, dessa aula diferente que vocês tiveram. É só 30 segundos, é rapidinho, só uma palavra que descreva aí esse momento que vocês, né, passaram. Eu achei que apesar de todas as dificuldades que deve por causa de internet e as limitações da tecnologia, eu acho que foi enriquecedor e foi importante a gente ter feito essa aula com os outros colégios e deu a oportunidade de a gente poder visitar o museu, mesmo sem sair da escola. Ok, muito obrigada, viu? Vamos lá, qual é o próximo? MC, pode falar. Fernando, é a sua turma aí. Vamos lá. Deixa. E o Ítalo? E aí? Não foi? Tá. MC, turma da Sônia, tá disponível aí? Algum aluno? Natália, vamos lá. Estamos sem câmera. Você não vai ligar a câmera, não. Liga aí a câmera. Liga, você é linda. Não. Você vai pagar mais Não, você vai ligar a câmera. Vai lá. Você é muito pé.
Sobre o Hangout, acho que foi legal porque a gente conseguiu dar uma olhada no museu sem mesmo estar lá. E sobre interagir com as outras escolas e ter oportunidade de fazer perguntas e ter respostas de representantes do museu foi legal. Tá certo, muito obrigada, querida, pelo seu comentário. Parabéns. Vamos votar no Ítalo? Vamos lá no Ítalo. Será que o Ítalo já está pronto lá? O aluno para dar o depoimento? Vamos lá, Ítalo, cadê o depoimento? Pode falar, querida. Tá sem som, né? Tá sem som. Tá sem som, sem microfone. Calma um pouquinho. Libera o microfone aí. Alexandre, libera o microfone. Então, Fernando, vamos lá pro Fernando, enquanto isso que ainda não tem microfone no Ítalo. Vamos lá. Fernando, ok aí? Ok, vou liberar a imagem e o som. Ok. Então, a gente tem aqui, aproxima mais, o aluno João Queiroz, que vai dar a impressão, representando os alunos aí, sobre o que achou desse Hangout. Então, a fita é que na hora a gente usar esse Hangout, mesmo não estando 100%, tipo, muito bom, porque nós estamos sendo os pioneiros e a gente os nossos filhos vão agradecer muito porque eles vão ter usado essa tecnologia muito melhorada. Mas alguém tem que começar, né? Alguém tem que começar. O Ítalo já botou áudio aí ou não? Botou! Então vamos lá, Ítalo. Essa é a fita. Não estou ouvindo, tá sem áudio. Tá com problema no microfone aí. Não estou ouvindo, Yasmin. Não estou ouvindo. Quem falta falar? Radial Santo Amaro. Vamos para Radial Santo Amaro, então. Arrume o microfone aí, Ítalo. Radial Santo Amaro, ok? Cadê o aluno? E o Paraty, tá aí? Saiu o Paraty? Saiu? É, muito longe, né? Rio de Janeiro. Se São Paulo já tá sendo aqui no Rio de Janeiro. Libera o áudio aí. Fala o seu nome, querido. Opa, foi embora. Radial Santo Amaro? Radial Santo Amaro. Radial Jabaquara. Vamos lá, Radial Jabaquara. Pode falar. Uma fala! Mas você primeiro tem que falar da obra. Tem tanta coisa para falar que ela não consegue. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia. Então, a gente achou que foi uma experiência muito interessante, apesar de todos os problemas. Mas a gente acha que a gente tinha que ter uma visita no museu, porque foi meio complicado de entender algumas coisas, e seria melhor se a gente pudesse ver pessoalmente. E Sim, a estamos gente esperando acha, nossos vocês. comentários sobre a obra. E pelo fato dele ser judeu, ele quis expressar a inocência e o sofrimento dos efeitos causados da Segunda Guerra. E foi, eu acho, minha opinião, que ele fez a obra para ser eternizado. Ser eternizado. Para que seja marcado.
Já falando. Tá certo, muito obrigada, viu? Mas assim, vocês podem ver com os professores aí para agendar uma visita pessoalmente aqui ao museu, tá bom? Então, só para finalizar, vamos ver se o Ítalo... Tá bom, obrigada. Mater Dei São Paulo. Mater Dei São Paulo, pode falar. Pode falar, pessoal. Tá. Então, não estamos sem áudio. O Ítalo voltou o áudio aí? Vamos ver. Ítalo. Faz assim, quem não conseguiu falar, escreve aí no chat, tá? Aí eu leio aqui pro pessoal, tá bom? Certo? Quem não conseguiu falar, escreve aí no chat pra gente rapidinho. Tá. Então, Ítalo e o Mater Dei São Paulo, né? Escreva aí no chat aí o que vocês acharam, pra gente poder... Pode falar. Jabaquara, pode falar. Não, Santo Amaro? Isso, pode falar. Então, foi uma experiência única. Usar a tecnologia a nosso favor, tipo, não precisar sair de nossa escola ou fazer um passeio para ir a um museu, por exemplo. Foi interessante a visita, entre aspas, ao museu. Não, só isso mesmo. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada. Então, vamos finalizar. Aqui não deu certo o microfone. Então, meninas, vamos finalizar então, né? Melhor, né? Oi? Queridos, então nós já vamos finalizar aí o nosso evento, tá? Então, por favor, as meninas podem fazer um comentário. Obrigada por vocês estarem com a gente hoje. A gente espera vocês aqui no Segal. Ele abre todos os dias, menos de terça-feira, das 11 até as 7 da noite. Então, não só com visitas educativas, mas inclusive para vocês visitarem o museu e ficarem livres pelo espaço. Obrigada, gente. Obrigada. E a gente espera vocês mesmo aqui no espaço do museu, né? Para que vocês possam vivenciar a obra, ter contato com esse espaço que vocês só puderam ver virtualmente. Bom, o que o Renilton... Tá. Bom, então eu quero agradecer então todas as escolas, aí os professores que participaram, né, as escolas, os alunos, tá? Agradecer aqui ao Museu que nos recebeu tão carinhosamente, né, desde o início aí comprou essa ideia conosco. Espero que vocês tenham gostado, enfim, um abraço a todos vocês. Palmas, né?